Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento vocês estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Alexandre Mendes Monteiro, sou da Universidade Federal Mato Grosso do Sul. Estou cursando Ciências Biológicas Licenciatura. Estou no 6º semestre realizando a matéria de Microbiologia. E hoje o nosso tema será distúrbios associados ao sistema imune. E o nosso subtema, o que é associado, que é um desses distúrbios, é a hipersensibilidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ela é um processo de dano tissular secundário a uma reação inflamatória, ou seja, refere-se a uma resposta antigênica maior do que a considerada aquela normal. Essas respostas de hipersensibilidade ocorrem naquelas pessoas que foram expostas ao alérgeno e que, como consequência, acabaram tendo e ficando com a sensibilidade. Existem 4 tipos de reações de hipersensibilidade. Eu vou deixar aqui para vocês, vai estar aparecendo aqui do lado para vocês um slide. A imagem, enfim, vai estar aqui para vocês estarem seguindo junto comigo, tá bom? Então, existem 4 tipos de reações de hipersensibilidade. A primeira é a anafilática, segunda a citotóxica, a terceira imunocomplexos e a quarta as células tardias. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre as reações do tipo 1. As reações tipo 1 ou anafiláticas, elas geralmente ocorrem de 2 a 30 minutos após uma pessoa sensibilizada por um antígeno ser exposta novamente a ele. A anafilaxia, ela significa o oposto de protegido, do prefixo ana, que significa contra, e do termo grego filaxe, que significa proteção. A anafilaxia é um termo para as reações causadas quando certos antígenos se combinam com anticorpos IgE, ou seja, vocês podem observar que quando entra um antígeno, o anticorpo aparece, ele acaba interagindo com esse antígeno, tendo uma combinação só. As respostas anafiláticas podem ser sistêmicas quando produzem um choque. E a dificuldade de respirar costumam ser fatais em algumas ocasiões, ou reações localizadas, que incluem condições alérgicas comuns como a rinite, a asma e a urticária, que são lesões, que são inchaços que ocorrem que correm na pele, que geralmente são avermelhadas e também que são irritadas. Aqui na imagem vocês podem ver aqui na parte de baixo a imagem de um carinha que está com o rosto inchado, completamente avermelhado, que ocorreu após ele talvez ingerir um alimento que ele tenha alergia, porque geralmente essa situação alérgica pode ter a ocorrência de produto químico ou mesmo de um antígeno diferente, né? Pode ser uma bactéria ou algo do tipo. E quando ocorre esse choque, essa reação sistêmica que ocorreu com esse garoto aqui, que está completamente inchado, tem uma causa muito grande, uma consequência muito grande, que pode inchar internamente, prendendo a respiração. Na parte de cima podemos ver que tem um bonequinho, e esse bonequinho tá mostrando pra gente em cada parte do corpo o que pode ocorrer quando tem essa reação do tipo 1. Ali a gente pode ver, né, na parte da face, do rosto, inchaço da boca, olhos e nariz, sensação de bola na garganta, na parte da garganta, dificuldade em respirar com chiado. Essa dificuldade de respirar com chiado geralmente é ocorrido pela asma, aumento dos batimentos cardíacos, dor abdominal, náuseas e vômitos. E agora a gente vai pular para a nossa reação do tipo 2, as citotóxicas. Essas reações do tipo 2, as citotóxicas, geralmente envolvem a ativação do complemento pela combinação dos anticorpos IgE
IgG ou IgM com uma célula antigênica. É quase parecida com a reação tipo 1, mas aqui só vai ser ativado quando esse antígeno, esse corpo estranho, terá essa combinação com o antígeno com esse anticorpo, né? O IgG ou o IgM. Então só será ativado quando tiver essa combinação. Essa ativação estimula o complemento a causar a lise da célula afetada. Mas o que é a lise da célula afetada? A lise é uma destruição. Então aquela célula será destruída, eliminada. Que pode ser uma célula estranha ou uma célula de um hospedeiro que carrega um determinado antigênico estranho, como uma droga, por exemplo, em uma superfície. O dano celular adicional pode ser causado em 5 a 8 horas pela ação dos macrófagos e de outras células que atacam as células recobertas com o anticorpo. As reações de hipersensibilidade citotóxicas, ou reações tipo 2, as mais conhecidas são as reações de transfusão de sangue, as transfusões de sangue, nas quais essas hemácias são destruídas como resultado da reação com os anticorpos circulantes. Entre essas reações estão os sistemas do grupos sanguíneos, que incluem os antígenos A, B e O, e também o RH. Aqui temos duas imagens de hipersensibilidade tipo 2. Ali, nessa tipo 2 com a parte azulzinha, mostra um processo que está ali onde ocorre a ativação do complemento dos anticorpos com o antígeno, onde vai ocorrer também a destruição da célula citotóxica. Aqui mostra pra gente do lado, né, hipersensibilidade citotóxica medida por IgG. A B é dirigido contra antígeno da superfície celular, média destruição celular via ativação do complemento ADCC. ADCC nada mais nada menos é a citotoxicidade medida por células dependentes de anticorpos. Isso é o ADCC. Agora a gente vai pular para nossa reação tipo 3, os imunocomplexos. As reações tipo 3, os imunocomplexos, elas envolvem os anticorpos contra os antígenos solúveis circulantes no soro. Em contraste com as reações do tipo 2, são dirigidas contra antígenos localizados na superfície das células ou dos tecidos. Os complexos antígenos-anticorpos, vocês verem, antígeno-anticorpo, já há uma mistura, um complemento, uma mistura desses dois, uma interação desses dois, do antígeno com os anticorpos. É o que a gente vem falando nessa hipersensibilidade. Eu acho que é isso que... é o que deixa a pessoa fraca, que deixa a pessoa sensível, é o comportamento dos anticorpos com os antígenos, que ao invés de proteger, ele acaba interagindo com esses antígenos. Olha que loucura! Tá. São depositados em órgãos e causam dano inflamatório. Os imunocomplexos, agora a gente vai saber o que eles são, se formam apenas quando certas proporções de antígeno e anticorpos são atingidas. Ocorre quando existe um acúmulo de imunocomplexos, ocorre esse acúmulo de anticorpos, esse acúmulo de antígeno. Tá travando, mas enfim. Esse acúmulo dessas duas composições que não foram depurados adequadamente pelas células imunes inatas. Como assim depurados? Que não foram limpas, que não foram destruídas, que não foram colocadas adequadamente com as suas proporções, com as suas normalidades, levando ao aumento da resposta inflamatória e atraindo leucócitos. Tais reações podem dar origem a doenças mediadas por imunocomplexos. Uma concentração elevada de
anticorpos e de antígenos. Imagina seu corpo levar tanto assim de anticorpos. Nosso corpo, tudo tem um limite e não pode ser ultrapassado. Aqui a gente tem uma imagem dessa interação entre eles dois, mostrando para vocês ali o imunocomplexo, a situação que está ocorrendo, a mistura desse anticorpo com o antígeno. Ali é a parte da célula, né, mostrando tudinho o processo para vocês. Agora a gente vai pular para o nosso último tópico, que é as reações do tipo 4, as células tardias. Vamos lá. Essas reações do tipo 4, ou as células tardias, elas envolvem respostas imunes mediadas por células e são causadas principalmente por células T. O que seria essa célula T, Alexandre? A célula T, ela é como... é um anticorpo, anticorpos que nos protegerá contra vírus, as células T, até porque a gente pode ver sobre os SARS-CoV, né, que é a Covid, tem um exemplo, a Covid, nos protege, essa célula T nos protege contra os vírus, mas aqui a hipersensibilidade é causada pela célula T, ou seja, vai ter uma interação dela ali no meio com o antígeno, onde ela não será capaz de nos proteger. Em vez de ocorrerem dentro de alguns minutos ou horas depois que o indivíduo sensibilizado é novamente exposto a um antígeno, essas reações celulares tardias, o nome tardias, já é tarde, entendeu? A gente vai perceber só depois. Ou hipersensibilidade tardia não são aparentes, não são apresentadas por um dia ou mais. Um fator importante na demora é o tempo necessário para que as células T e os macrófagos migrem e se acumulem próximos ao antígenos exógenos. Esses antígenos exógenos são aqueles vírus que ficarão a parte externa da célula. Então, quando esse antígeno chegar na célula, ele vai pousar na superfície da célula, ali ele já vai estar infectando a célula. Então, logo vai ter esse acúmulo. Então, tudo vocês podem perceber que a hipersensibilidade ocorre por acúmulo de determinados anticorpos e antígenos. Muito antígeno, muito anticorpos, você fica sensível. E quando você tem essa sensibilidade, você está aberto basicamente para outros vírus, outras bactérias entrarem no seu corpo, onde vai desencadear um monte de doença. Você fica frágil, fica sensível ali. A rejeição aos transplantes é mais comum, mediada por linfócitos T citotóxicos, mas outros mecanismos são citotoxicidade celular dependente do anticorpo ou a lise mediada pelo complemento celular. Então aqui a gente pode ver que geralmente a hipersensibilidade ocorre muito por causa de tanto transplante, mas há também nessas reações, nesses tipos de reações que eu disse aqui para vocês, tem ainda outras características dentro desses tópicos que eu não vou aprofundar aqui porque o nosso tempo é curto. Eu iria entrar também na imunodeficiência adquirida, que a gente conhece como DST, né? As doenças sexualmente transmissíveis, como é causada, o que leva a ela, tudo é questão dessa sensibilidade que você tem. A imunodeficiência adquirida, como o próprio nome já diz, você vai adquirir outras doenças. Você fica sensível, por isso que a pessoa fica dependente de remédio, porque não tem cura, porque é um vírus. O vírus, ele é muito difícil de você conseguir uma vacina, uma cura. Por que isso? Porque o vírus, ele está em constante evolução, ele evolui a cada momento. E como que ele evolui?
Quando ele entra no nosso corpo, ele pega um pouco do nosso gene, sai e ali ele evolui. Ele tá evoluindo constantemente, onde fica muito difícil pros cientistas descobrirem uma vacina ou algo do tipo. Vocês puderam observar durante as histórias que foi muito complicado e difícil achar vacina para esses vírus que existem, né? A ebola, por exemplo, né? A gente iria falar sobre rejeições ao transplantes, mas como dito, o vídeo é curto, mas talvez lá pra frente, se depender, se eu tiver mais sorte, eu trago pra vocês sobre isso, mas vocês pelo menos têm a ideia de como ocorre, né, a hipersensibilidade, que é um dos fatores dos distúrbios associados ao sistema imune. A hipersensibilidade, a imunodeficiência adquirida, que é a DST, as reações relacionadas ao complexo do antígeno calma aí, deixa eu pegar aqui pra vocês, porque é um pouco difícil de ler. Leucocitário humano, que é chamada ILA. Que mais que a gente tem? Tem o sistema imune e o câncer envolvido no meio. Tudo envolve, tudo é um processo, tudo é afetado pelo nosso sistema imune. O sistema imune é o que tenta proteger o nosso corpo. Uma quantidade elevada, vocês puderam observar, uma quantidade elevada causa hipersensibilidade, causando hipersensibilidade, você fica suscetível às outras doenças. É basicamente isso que eu trago para vocês sobre os distúrbios associados ao sistema imune. Se gostaram, curte, comente, compartilhe. Se tiver dúvida, comente. E esse foi o meu trabalho de hoje. Até o nosso próximo vídeo.